Capítulo 24. Sadie parou nos degraus da frente, recuperando o fôlego. Ela havia corrido todo o caminho, desde o ponto de ônibus, o que não era fácil com os sapatos sociais que tirara do fundo de seu armário no último minuto. Eles estavam empoeirados e mofados também, como ela descobriu o salto de um deles pendurado por uma única tira de cola. Sadie se curvou e tirou algo preso no pé que não tinha visto antes. Seus pés pareciam os de outra pessoa, alguém de quem ela não tinha certeza se gostava, mas A.C. Edevane se vestia com elegância e Sadie não tinha intenção de ofender a sensibilidade da senhora, apresentando-se à porta com aquela aparência lamentável. Tampouco era sua intenção chegar atrasada, não importando se seria difícil correr com aqueles saltos precários. A C. Edevane era chata quando se tratava de pontualidade. Ela já se recusara a terminar uma entrevista com um jornalista, que se atrasara e repreendera no ar um famoso apresentador da BBC, porque ele a fizera esperar. Sadie sabia disso porque passara a maior parte dos últimos 2 dias e meio agitada, lendo velhas entrevistas e tudo o que podia sobre A.C. Edevane. Foi uma tarefa agradável que a surpreendeu. Havia algo de muito interessante em Alice Edevane, principalmente por tê-la distraído da chegada da segunda carta de Charlotte Sutherland. Ela também sabia que a autora preferia vasos de planta a buquês de flores, e notou com um aceno de satisfação os vasos de cerâmica nos peitores da casa. Por enquanto, tudo bem. Sadie ficou satisfeita ao sentir uma nova onda de confiança invadi-la, enquanto endireitava os punhos da camisa. Seguiria o roteiro da entrevista e não sairia sem a informação de que precisava. Sadie levantou a mão para bater de novo, mas, antes que pudesse tocar na porta, ela se abriu. Não era Alice Edevane de pé do outro lado, mas um homem de cerca de 30 anos, com pernas longas e a barba feita. Ele parecia um figurante em um filme sobre os Rolling Stones. Sadie, surpresa, sentiu um tremor interior de atração. Peter? Adivinhou. Detetive Sparrow, ele sorriu. Entre, Alice está esperando. O assoalho rangia enquanto eles andavam e um relógio em algum lugar tic-taqueava. Peter conduziu-a a uma sala de estar no fim do corredor, excessivamente mobiliada e elegante, com um toque masculino. Uma mulher que Sadie reconheceu imediatamente das fotos de publicidade como sendo Alice Edevane, estava sentada em uma cadeira perto da lareira apagada. Como acontece com frequência quando se encontra uma pessoa muito famosa na vida real, Sadie experimentou uma sensação esmagadora de familiaridade. Não uma sensação frívola de déjà vu, mas uma verdadeira impressão de já conhecer a outra mulher. O modo como suas pernas de calças compridas estavam cruzadas e dobradas para um lado, como segurava o jornal casualmente, até mesmo a protuberância no queixo dela, eram de alguma forma conhecidos. Embora naturalmente não a conhecesse de fato, não além das copiosas entrevistas sobre as quais Sadie havia se debruçado. Uma citação lhe ocorreu. Não há nada tão cansativo quanto uma pessoa que confunde reconhecimento com amizade. E Sadie corou, percebendo que era de Digory Brent, que ela lera na semana anterior. Alice, disse Peter, a detetive Sparrow está aqui para vê-la. Ele se virou para Sadie e gesticulou gentilmente em direção a uma poltrona de couro verde com botões.
Vou deixá-las a sós. Se precisarem de mim, estarei na cozinha. O barulho do relógio na lareira se tornou imediatamente mais alto em sua ausência. E Sadie sentiu um desejo ardente de dizer alguma coisa. Ela se conteve, lembrando-se de um comentário desdenhoso que Alice havia feito em uma entrevista sobre a incapacidade das pessoas de resistirem ao silêncio nos dias atuais. Sadie estava determinada a não deixar a outra mulher captar o mais leve sopro de hesitação. Fazer isso, ela suspeitava, seria um desastre. Alice a encarava, olhos pequenos e penetrantes, que pareciam extraordinariamente brilhantes, em um rosto que, se não fosse por isso, parecia desbotado. Eram olhos. Sadie de repente teve certeza que podiam ver dentro da alma de uma pessoa. Depois de alguns segundos que pareceram muitos mais, a senhora falou. Sua voz era como a de uma atriz de teatro, sua dicção de outra época. Então, finalmente nos encontramos, detetive Sparrow. Por favor, me chame de Sadie. Não estou trabalhando oficialmente. Não, não está. Sadie parou. Não foram as palavras em si, era uma simples concordância. Mas o modo como Alice as dissera, aqueles olhos que sabiam das coisas. Fiz perguntas sobre você, detetive Sparrow. Tenho certeza de que vai concordar que era a coisa mais prudente a fazer. Você escreveu pedindo permissão para entrar na casa da minha família, mexer nos nossos arquivos, sem dúvida, e expressou um desejo especial de discutir o desaparecimento do meu irmão. Sou uma pessoa muito reservada, como você pode ter percebido, apesar do meu trabalho. Não concordaria em falar sobre minha família com qualquer um. Precisava saber que podia confiar em você e isso significava pesquisar um pouco para obter uma imagem melhor de quem você é. Sadie lutou para esconder o medo sob um sorriso calmo, perguntando-se como seria essa imagem. Alice continuou. Eu sei sobre o caso Bailey. Em particular, sei sobre sua conversa em off com o jornalista Derek Maitland. Sadie sentiu o sangue se esvair de sua cabeça até a ponta dos pés, que começaram a latejar como se o sangue não tivesse ido longe o suficiente. Alice sabia que ela havia vazado a informação. As palavras piscavam como neon e, por um momento, seu brilho quente e assustador impediu que outros pensamentos se formassem. Lentamente, porém, a razão voltou. Alice sabia o que ela havia feito, mas ainda assim a convidara para ir à casa dela. Estou intrigada, detetive Sparrow, quanto ao que fez você ter certeza de que sua mulher desaparecida, Maggie Bailey, tinha sido vítima de um crime quando, até onde posso dizer, não havia nenhuma prova que sugerisse isso. Sadie não esperava falar sobre o caso Bailey naquele momento, mas havia uma razão para outra mulher ter levantado o assunto. Alice poderia ter denunciado Sadie a seus superiores e se recusado a ter qualquer ligação com ela. Em vez disso, convidou-a à sua casa. Sadie só podia imaginar que Alice estava tentando aborrecê-la. Ela conhecia esse jogo. A arte do jogo das entrevistas era um dos esportes favoritos da detetive. Ela experimentou uma onda de respeito colegial pela senhora. Não é uma coisa fácil de explicar. A decepção fez o rosto de Alice murchar. A resposta era fraca e maçante, e Sadie sabia que tinha que fazer melhor. Continuou rapidamente.
Para começar, havia a aparência do apartamento, os pequenos detalhes que mostravam cuidado, se não dinheiro, na decoração. O piano que tinha sido pintado com um amarelo claro e ensolarado, a parede dedicada a desenhos que a menina tinha feito, seu nome escrito orgulhosamente no canto. Achei difícil acreditar que uma mulher responsável por essas demonstrações de amor abandonaria sua filha. Não me pareceu certo, e quando começamos a conversar com as pessoas que a conheciam, elas concordaram. Que pessoas? Sua mãe, por exemplo. As sobrancelhas de Alice se arquearam. Mas, detetive Sparrow, com certeza uma mãe sempre vai apoiar seu filho em uma situação como aquela. Você entrevistou outras pessoas que a conheciam? Havia um ex-marido, não é? Ele lhe deu a mesma impressão? A referência dele ao caráter dela não era tão positiva. Não era? Não, mas é certo que um ex-marido sempre será menos efusivo em relação a uma situação como aquela. Alice permitiu que um sorriso fugaz, um pouco divertido, cruzasse seus lábios. Ela se inclinou mais para trás em sua cadeira e fitou Sede sobre suas mãos unidas. As pessoas podem não ser confiáveis, não é? Mesmo a testemunha mais consciente, com vontade de agradar e sem nada a ganhar, é passível de cometer erros, misturando ao seu testemunho pequenas desavenças, suposições e opiniões em vez de fatos. A mente de Sede voltou ao relato de Clive sobre como Alice apareceu relutante na entrevista em 1933. A maneira como ela espreitava no corredor do lado de fora da biblioteca, a sensação de que estava escondendo alguma coisa ou ansiosa para ouvir o que os outros entrevistados diziam. Somos todos vítimas da nossa experiência humana, continuou Alice, aptos a ver o presente através da lente do nosso passado. Sede teve a clara impressão de que elas não estavam mais falando de modo geral. Alice a encarava novamente com aquele olhar de pássaro. É verdade, concordou Sede. Estou curiosa, detetive Sparrow, deixando de lado as declarações das testemunhas por um momento. Havia alguma prova real para sustentar sua suposição de que alguma coisa terrível acontecera à jovem mãe? Não, admitiu Sede. Na verdade, havia uma carta assinada por Meg que comprovava a teoria de que ela fugira. Lembre-me dos relatos dos jornais. Vocês acharam a carta uma semana depois de terem encontrado a criança. Sim, a essa altura tínhamos avançado bastante na investigação das outras possibilidades. De algum modo, a carta caiu e ficou presa ao lado da geladeira. Mas, mesmo depois de encontrá-la, você não aceitou que Meg Bailey simplesmente tivesse fugido? Eu tive dificuldade de abandonar a minha teoria. Tanto que você saiu da Met e foi falar com a imprensa. Sede sustentou o olhar de Alice. Negar não era uma opção. Alice não era idiota. Além disso, Sede não queria negar. A senhora tinha as informações necessárias para arruinar sua carreira e isso era, ao contrário do que poderia pensar, libertador. Desde que se afastara, havia muito poucas pessoas com que Sede pudesse conversar honestamente sobre o caso Bailey. Donald se recusava a ouvir uma palavra. Sede precisava manter alguma postura profissional com Clive e não queria decepcionar Bert com a verdade, mas agora, de repente, podia falar livremente. Não tinha nada a perder. Alice já sabia o pior. Não vi outra maneira de manter o destino de Meg na atenção do público. A Met havia encerrado o caso. Não há muita simpatia por policiais dispostos a ganhar o dinheiro do contribuinte, em casos sem quaisquer provas reais. Porém, eu não suportava pensar que alguma coisa tinha acontecido com ela e ninguém estava mais procurando.
Vai perder seu emprego se descobrirem que foi você. Eu sei. Você gosta do seu trabalho? De todo o coração. Mesmo assim, fez isso. Eu precisei. Você é uma pessoa imprudente, detetive Sparrow. Sede ponderou a pergunta. Espero que não. Com certeza não me aproximei de Derek Maitland de modo precipitado. E gostaria de pensar que estava sendo responsável com Meg, ao invés de irresponsável com meu trabalho. Ela exalou decidida. Não, não sou uma pessoa imprudente, sou consciente, talvez um pouco cabeça dura. Enquanto ela oferecia seu perfil psicológico, Peter tinha voltado à sala. Sadie olhou para ele em expectativa, se perguntando se de alguma forma havia acionado um botão oculto de remoção para que ele fosse ali levá-la à porta. Ele não disse nada, apenas olhou interrogativamente para Alice. Ela acenou com a cabeça uma vez com firmeza e falou: Acho que gostaríamos de um chá, Peter. Obrigada. Ele parecia tranquilo, além da conta. Ah, ótima notícia, estou muito contente. Peter lançou para Sadie um sorriso muito entusiasmado enquanto saía, deixando-a tocada. Embora insegura sobre o que tinha feito para merecer isso, sim, ela definitivamente se sentia atraída por ele. Estranho, porque ele não fazia nem um pouco seu tipo. Ele a intrigava, com os seus cabelos longos e desgrenhados e seus modos antiquados. Não podia ser muito mais velho do que ela e era encantador de um jeito erudito. Como tinha vindo parar ali, trabalhando como um mordomo moderno? Ele é doutor em literatura, não em medicina, disse Alice Devane, lendo sua mente. E o melhor assistente que já tive. Sadie percebeu que ela a estava observando e desviou os olhos para seus joelhos, onde espanou ansiosamente um fiapo invisível. Você leu algum dos meus livros, detetive Sparrow? Sadie deu uma última espanada em suas calças. Então conheceu Digory Brent? Sim. Talvez você não saiba que ele se tornou detetive particular depois de ter sido expulso da polícia, por algo muito parecido com o seu delito recente. Eu não sabia disso. Não? Bem, antigamente esperava-se que os autores fornecessem um pequeno resumo do passado dos personagens no início de cada novo livro, quando se escrevia uma série. Mas os editores pararam de insistir e, depois de tantos livros, fiquei feliz em abrir mão desse hábito. As formas de contar a mesma coisa são limitadas e temo que tenha se tornado uma tarefa bastante tediosa. Posso imaginar. Digory não se encaixava naturalmente no departamento de investigações criminais. Um homem muito motivado, mas que sofreu terríveis privações em sua vida pessoal. Perdeu a esposa e o filho, veja bem, perdas que lhe deram uma tenacidade que nem sempre era apreciada por seus pares, para não falar de seus superiores. Observei que perder uma criança tende a criar uma ausência mordaz em uma pessoa. Não era a primeira vez que Sadie tinha a estranha sensação de que Alice sabia mais sobre o seu passado do que precisava. Ela sorriu enquanto Alice Devane continuava. Digory era muito mais adequado a uma vida de investigação fora das restrições da lei. Não que ele seja um homem que haja ilegalmente, muito pelo contrário. É um homem honrado, extremamente consciencioso. Consciente e como você disse, um tanto cabeça dura. Peter voltou com uma bandeja de chá, colocando-a sobre a mesa atrás de Sadie. Como você toma? Perguntou e depois serviu com delicadeza o chá branco, com uma colher de açúcar que ela pediu. Obrigada, Peter. Alice aceitou dela, preto sem açúcar, sorveu um gole, hesitando brevemente enquanto engolia, então pousou a xícara e o pires,
girando só um pouco a asa. Agora, continuou sem seu tom, sugerindo outra mudança de assunto, vamos começar a trabalhar? Na sua carta você mencionou uma teoria, queria entrar na Casa do Lago para investigá-la. Imagino que tenha descoberto o segundo túnel em Loines. E assim, deixaram Maggie Bailey e Digory Brent para trás. Alice estava conduzindo a entrevista sobre o desaparecimento de seu irmão. Sadie estava contente por voltar ao assunto, estupefata com a forma como tinham chegado lá, mas ansiosa para avançar. Sim, respondeu, sentando-se mais ereta. Mas minhas ideias mudaram desde que escrevi para você. Gostaria de saber se posso lhe perguntar sobre seu pai. Alice mal piscou, quase como se soubesse o que estava por vir. Você pode perguntar, detetive Sparrow, mas sou velha e meu tempo é precioso. Seria mais agradável para mim e com certeza mais útil para você se simplesmente pulasse a investigação e me contasse sua teoria. O que você acha que aconteceu com Tel? Em 10 anos trabalhando na Meta, Sadie tinha certeza de que nunca havia entrevistado alguém como Alice Devane. Tentou não parecer confusa. Acho que seu irmão morreu naquela noite em Loines. Também acho. Alice parecia quase satisfeita, como se estivesse fazendo um exame e Sadie tivesse dado a resposta certa. Não achei por muito tempo. Acreditava que ele tinha sido sequestrado, mas recentemente percebi que estava errada. Sadie se esforçou para continuar. Seu pai sofreu um trauma de guerra. Mais uma vez Alice se manteve imperturbável. Sim, embora mais uma vez eu só tenha ficado sabendo disso recentemente. Era um segredo muito bem guardado por meus pais. Foi minha irmã Débora que me contou e ela mesma só descobriu em 1945. Os longos dedos de Alice acariciavam o tecido de veludo do apoio de braço de sua cadeira. Então, detetive Sparrow, definimos que meu pai sofria de trauma de guerra e concordamos que meu irmão provavelmente morreu em Loines. Como você imagina que essas duas coisas se relacionam? Pronto. Sadie sustentou o olhar de Alice. Acredito que o seu irmão tenha sido morto acidentalmente por seu pai, senhora Devane. Sim, disse Alice. Acabo de me convencer da mesma coisa. Acho que ele está enterrado em Loines. É o cenário que faz mais sentido. Sadie soltou um suspiro de alívio. Sua experiência lhe dizia que as pessoas geralmente não gostavam da sugestão de que os que lhe eram mais próximos e mais queridos fossem capazes de cometer um crime grave. Ela se imaginou tendo que convencer Alice, bajular, explicar e ter muito cuidado para não ferir seus sentimentos. Aquele acordo franco era muito melhor. O único problema, disse ela, é que não sei como provar isso. Nesse ponto, detetive Sparrow, é onde posso ajudá-la. Sadie experimentou uma leve empolgação. Como? Depois de tanto tempo, duvido que ainda reste muita coisa em termos de pistas físicas. Mas existem outras fontes a que podemos recorrer. Minha família é do tipo que escreve as coisas. Não sei se você tem esse hábito. Sadie balançou a cabeça. Não? Bem, não importa. Não são os meus segredos que esperamos descobrir. Meu pai mantinha um diário no qual escrevia religiosamente e minha mãe, embora não todo dia, gostava de cartas. Ela era uma daquelas crianças que deixavam pequenos bilhetes para as fadas, muito charmosos. E então nosso pai partiu para a guerra logo após o casamento e o hábito de escrever cartas foi interrompido. Sadie lembrou-se da carta de amor com bordas de Hera, que encontrara na casa de barcos. A mensagem de Eleanor para Anthony escrita enquanto ele estava na guerra e ela grávida de Alice. Considerou mencioná-la agora, mas seu interesse, visto através dos olhos da filha deles, parecia de algum modo voyeurístico. Além disso, Alice já havia prosseguido.
Há um escritório no sótão de Loines onde são mantidos os registros da família que datam de gerações e também onde meu pai costumava trabalhar. Há uma escrivaninha no quarto de minha mãe. É por onde eu começaria. Ela era religiosa com a correspondência e escrevia todas as suas cartas em 3 vias, guardando os cadernos que acabavam nas prateleiras de seu escritório e cada carta que recebia nas gavetas de cada lado da mesa. Elas estão trancadas, mas você encontrará a chave em um pequeno gancho, debaixo da cadeira do escritório. Eu gostava de saber destas coisas quando era criança. Infelizmente, não imaginava que houvesse algo nos papéis de minha mãe que valesse a pena conhecer e não teria ousado violar o escritório de meu pai. Eu poderia ter poupado a todos muitos incômodos se tivesse dado uma olhada naquela época. Não importa. Antes tarde do que nunca. Não posso garantir que você encontrará as respostas que buscamos, mas estou otimista. Não ouvi nada além de elogios às suas habilidades investigativas. Sadie conseguiu dar o que ela esperava ser um sorriso confiante e reconfortante. Você vai encontrar todo tipo de coisas enquanto estiver procurando. Espero que seja discreta. Todos nós temos segredos que não queremos compartilhar, não é? Sadie percebeu que estava sendo chantageada, educadamente. Você pode confiar em mim. Sei que posso e sou muito boa em avaliar o caráter das pessoas, detetive Sparrow. Você tem a coragem de suas convicções. Sempre admirei essa característica nas pessoas. Gostaria de saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Não gosto da palavra encerramento. A ideia de um final definitivo é muito boa na ficção, mas uma expectativa bastante infantil neste nosso vasto mundo. Ainda assim, tenho certeza de que não preciso explicar quanto significa para mim obter essas respostas. Alice estendeu a mão e pegou um molho de chaves da mesinha ao lado dela. Depois de girá-las um par de vezes, entregou-as a Sadie. As chaves de Loines. E tem a minha permissão para procurar onde quiser. Sadie pegou as chaves velhas solenemente. Se houver alguma coisa para descobrir, você vai descobrir. Sim, excelente. Agora, a menos que haja qualquer outra coisa de que você precise, acho que já terminamos. Sadie estava profundamente consciente de que tinha sido dispensada, mas algo lhe ocorrera enquanto Alice descrevia as anotações de seu pai e as cartas de sua mãe. Alice parecia confiante de que as provas necessárias para responsabilizar Anthony pela morte de Theo seriam encontradas ali, mas se Sadie podia ver as conexões, sem dúvida, Eleanor Edevane, que sabia da condição de seu marido o tempo todo, também as teria visto. Você acha possível que sua mãe soubesse? Alice não hesitou. Ela devia saber. Mas as implicações foram surpreendentes. Por que ela não contou à polícia? Ela continuou casada com ele. Como poderia, depois do que ele fez? Ele não estava bem. Jamais teria feito isso intencionalmente. Mas era o filho dela. Minha mãe tinha ideias fixas sobre moral e justiça. Ela acreditava que uma promessa, uma vez feita, devia ser mantida. Teria sentido que, de alguma forma, merecia o que acontecera, até mesmo se tivesse provocado isso para si. Sadie estava sentindo falta de alguma coisa. Por que ela acharia isso? Alice permaneceu sentada ereta, imóvel, como uma estátua. Havia um homem que trabalhou em Loines por um tempo, um sujeito chamado Monroe. Benjamin Monroe. Sim, eu sei. Você estava apaixonada por ele. Então Alice pareceu perder a compostura, mas só ligeiramente. Ora, ora, você fez o seu dever de casa. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Sadie estremeceu diante da própria frase, piegas. Sim, bem, da maneira incorreta neste caso.
Alice levantou um ombro e um osso pontudo apareceu debaixo de sua blusa de seda marfim. Eu posso ter nutrido uma paixão juvenil por Ben, mas não foi nada mais do que isso. Você sabe como são os jovens, tão volúveis em seus afetos. Pelo modo como dissera aquilo, Sadie se perguntou se Alice de alguma forma sabia sobre sua paixão adolescente. O garoto de traços suaves e com o carro brilhante, o sorriso que fizera seus joelhos tremerem. Sadie disse. Benjamin Monroe deixou Loines pouco antes de Theo desaparecer. Sim, seu contrato expirou. Ele não teve nada a ver com o que aconteceu com Theo. Num sentido prático, não. Sadie estava se cansando de enigmas. Então não entendo por que estamos falando dele. Alice ergueu o queixo. Você perguntou por que minha mãe se sentia responsável pelo que aconteceu com Theo. Uma semana antes do solstício de verão, minha irmã mais velha, Débora, contou a meu pai algo que o deixou num estado terrível. Eu mesma só descobri recentemente. Parece que no período em que antecedeu o verão, minha mãe envolveu-se em um caso amoroso com Benjamin Monroe.